Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, que bom estar de volta mais uma semana com o nosso programa Papo Saudável. Esse programa que me motiva, me enche de orgulho e de alegria. Mais de 2 anos fazendo esse programa. Que bom! E que bom que vocês me permitem entrar na sua casa, no seu coração, para falar de coisas saudáveis. Hoje, nós vamos falar sobre a procura pela vida melhor e significativa. Lembrando que a gente está usando boa parte dos escritos de Harold Kushner, que é um rabino judeu, um homem extremamente sábio, que eu estou tentando dividir isso com vocês. Ele escreveu sobre muitas coisas e hoje nós vamos ver que ele escreveu bastante sobre um livro que ele chama de um livro perigoso, que é um livro da Bíblia. Como é que é um livro perigoso? Bom, é porque ele é escrito de uma forma muito interessante. É o livro de Eclesiastes, que está lá no Velho Testamento, ou nas Escrituras, como falam os judeus. Ele diz, o Harold Kushner, que na nossa loucura do dia a dia, do que nós temos hoje em dia, a gente vai e sempre procura um apoio numa religião. E essas religiões, elas tentam de alguma forma nos religar a Deus, se é que nós estávamos desligados, né? Daí o nome religar e religião vem disso. Para que esse mundo se torne menos ameaçador, menos tétrico, que a gente vai ver programas de televisão e parece que às vezes isso é tão desagradável, o mundo está tão ruim, você vê assassinatos, você vê terrorista fritando bebê recém-nascido no forno de micro-ondas. Meu Deus, onde nós fomos parar? Nunca imaginei que eu viria uma situação como essa. Terroristas abrindo barrigas de mulheres grávidas para retirar bebês e degolá-los na frente dos pais. Então, esse mundo tem gerado uma depressão e uma ansiedade nas pessoas de uma forma muito forte, né? E a religião, a forma de tentar religar-se, tenta nos trazer de volta a Deus. Apesar de que o próprio Jesus, ele diz assim, em Mateus capítulo 5, ele diz: "E quando orardes, não useis de vãs repetições, mas trancada a porta do seu quarto, em secreto, orarás a Deus, o teu Pai, e ele te ouvirá." Na verdade, ele diz, ele te verá, né? No original. Então, a grande sacada parece ser aquela situação de você entrar no seu quarto, no seu íntimo, e você poder entrar em contato com o nosso Criador. E ele está esperando o tempo todo. É como aquele pai e aquela mãe que estão querendo que o filho volte para casa. Eu tenho uma tia que ela não dorme enquanto o filhinho dela não chegar. E o filhinho dela já tem 30 anos, né? Então, a preocupação é muito grande com o filho. Bom, todas essas religiões e os livros que as inspiram, como por exemplo a Bíblia, que a gente tem falado muito, eles nos trazem muita sabedoria, é verdade. E às vezes também decepções. Porque às vezes você começa a ler esse livro e você começa a pensar assim, tipo, eu não estou entendendo muita coisa. Eu não sei o que isso quer dizer. Às vezes é uma linguagem tão simples, mas às vezes a gente complica e faz com que a gente se afaste um pouco da leitura desse livro que é maravilhoso. De forma que encontrar respostas às perguntas que nós fazemos normalmente parece que só consegue acontecer se for por alguém que é iluminado. Daí porque tantas vezes as religiões, elas se valem de pessoas que estão meio como que acima dos pobres mortais, né? Sejam padres, bispos, pastores, mestres de uma maneira geral, rabinos, por que não? Quando na verdade o Senhor, ele deseja que cada um de nós tenha uma experiência para que a gente possa ter essa paz no coração. E o livro de Eclesiastes na Bíblia, está lá no meio, fica depois de Salmos e Provérbios, se alguém quiser ler. Parece ter sido escrito por um homem que já tinha uma certa idade e que estava meio revoltado, ele estava meio cínico. E estava até um pouco cético também, porque ele escreve algumas coisas como as que eu vou dizer aqui agora para vocês. Por exemplo, Eclesiastes 1,
3 e 4. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. Aí ele diz em Eclesiastes 3, 18 a 20: Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que sim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos de pó e todos voltarão ao pó. Ele estava muito revoltado naquele momento. Ele estava dizendo assim, quando eu morrer eu vou virar pó de novo, como um cachorro vai virar pó do mesmo jeito. Claro, isso ele estava levando em consideração o aspecto do corpo. O Watchman Nee fala, por exemplo, no Novo Testamento, que nós temos algo que os animais não têm, que é o espírito humano. E esse espírito humano é aquele que nos faz ter vontade de adorar um Deus. Você que está me ouvindo, mesmo que você diga ou já tenha dito alguma vez na vida que não crê em Deus, você sabe que no fundo tem algo dentro de você que gostaria de contactar algo que o criou, algo ou alguém. É impossível, quanto mais você estuda, mais você investe em estudos, em livros, em conhecimento, mais você vê o quão perfeito é, por exemplo, o corpo humano. Eu que faço odontologia já há 35 anos, quanto mais a gente analisa, mais a gente vê que não pode ter sido fruto simplesmente de um estalo de dedos. É algo muito perfeito, né? Nosso corpo. E ele continua em Eclesiastes 7, ele diz: Tudo isso vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Ele está dizendo uma coisa que às vezes a gente vê muito, né? As pessoas falam o tempo todo para nós. Quando você vê um político ladrão, e no Brasil isso tem demais, é uma raça que está difícil de ser extinta, né? Muito longe disso acontecer. Você vê um político ladrão, um comerciante que gera propinas e tudo mais, e tantos problemas que acontecem na nossa sociedade, que afunda a nossa sociedade, e aí você fica imaginando, mas eles vão ser punidos. Aí de repente você vê os caras vivendo 80 anos, 90 anos e muito bem, com mansões, com tudo que tem direito, e você vê aquela pessoa que estava ali ao seu lado, que é gente boa, que nunca fez mal a ninguém, nunca roubou, nunca entrou na política para fazer falcatrua, nunca fez nada de errado, caiu, bateu com a cabeça no meio-fio e faleceu. Bom, aí ele está dizendo isso, não adianta muita coisa, não é que o fato de você ser muito bom vai evitar que você morra mais tarde, que você tenha uma vida mais longeva. Na verdade, pessoal, a grande sacada de sermos bons, de sermos pessoas íntegras, de querermos viver de uma forma íntegra, é para que nós possamos dormir em paz e ter a nossa consciência, que é a parte do nosso espírito, de uma forma extremamente limpa. E mais ainda, os que têm filhos, para que possam treiná-los e possam fazer com que eles sejam diferentes do que eles veem ao redor. Não existe coisa mais bela do que uma mãe ou um pai que treina o seu filho para ser uma pessoa trabalhadora, capaz, justa, íntegra, que cuida bem dos animais, né? E isso tudo não tem preço. Ele diz também, ao contrário do resto da Bíblia, que demonstra a nossa importância para com Deus, né? Eclesiastes parece dizer que ele não se importa muito com a gente, o que também não é bem assim, a gente precisa estudar isso melhor. O provável autor, Salomão, ele escreveu 3 livros, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, que ele fala de uma forma muito romântica, parece que ter sido quando ele era mais jovem, Provérbios, que ele fala de coisas muito práticas, e parece que seria muito utilizado por aqueles que querem, por exemplo, enriquecer ou fortalecer o seu negócio. E Eclesiastes, que como na velhice ele estivesse meio já cismado, ele já estivesse meio cínico. A palavra Eclesiastes em hebraico significa Kohelet, que é aquele que convoca uma reunião. É como se fosse um professor que está dizendo para as pessoas, não adianta muito isso, nem aquilo.
Vocês precisam focar em alguns aspectos mais práticos. Ele foi escrito por um homem que, de certa forma, já estava com um pouco mais de idade. Vocês sabem, os americanos, eles costumam dividir, eles colocam como ideal que você divida a sua vida em 3 partes. Na primeira parte, você estuda, você adquire conhecimento. Então, até pelo menos 20, 25 anos de idade, vá em busca do conhecimento, faça a faculdade, estude, faça tudo que você puder para crescer em conhecimento. Depois, você gasta mais outro terço da sua vida investindo e preparando a tua vida. Você pode casar, ter filhos, mas você vai trabalhar para isso, para produzir algo que pode gerar nos seus filhos, no futuro, uma boa qualidade de vida, talvez até melhor do que a que você teve. E na terceira fase, é aquela que você já adquiriu experiências. E aí você pode, a partir daí, começar a tentar devolver à sociedade algo que a sociedade lhe deu. Você começa a fazer mais boas obras, não que você não possa fazer boas obras na primeira e na segunda metade, mas isso é mais comum no terceiro terço da vida, né? E você começa a poder explicar melhor e se tornar um correlete, como ele fala assim. Aí ele diz, em Eclesiastes 2, assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais sabedoria? Por que é que eu fui atrás de mais sabedoria? Por que é que eu quis ler mais? Por que é que eu quis estudar mais? Aí eu disse no meu coração, isso é vaidade. Porque nunca haverá mais lembranças do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Eu estava vendo uma instituição na nossa região que tinha homens muito capazes e que se doavam muito. E alguns que faziam de conta que se doavam. Mas o interessante é que nessa instituição, quando você vai analisar, anos, décadas depois, as pessoas que se doaram totalmente, doaram corpo, alma e espírito para aquela instituição, foram tão lembrados quanto aqueles que maquiavam, faziam de conta que se doavam e não se doavam de verdade. Então, para o futuro, a tendência dos nomes serem esquecidos. Você que está me ouvindo agora, se você tem mais de 40 anos, você vai se lembrar muito bem das peripécias, da grande euforia que era quando nós víamos o Ayrton Senna vencendo e sempre vencendo, sendo o melhor piloto daquela época e tal. Quando você vai falar para novas gerações, eles provavelmente nem conheçam o Ayrton Senna. E se conhecessem, ouviram falar que teve algum piloto qualquer aí que foi bonzinho. Então, no final das contas, os grandes homens são meio esquecidos. Hoje em dia, você falar, por exemplo, na política de Winston Churchill, do próprio Ronald Reagan, é meio como que falar de nada, porque é como se isso não existisse, até porque há uma tendência muito forte de quem está no comando do poder fazer a sua própria história. E isso é o que comanda. Então não há, de verdade, a necessidade de se preocupar demais. E eu acho que é isso o foco dessa mensagem de hoje aqui, que eu estou querendo passar para vocês nesse Papo Saudável. Se preocupar demais em ter que fazer um nome que vai ficar marcado. Eu tenho que fazer um grande salão e colocar meu nome lá. A minha clínica tem meu nome, Dr. Giovanni Dantas, mas não é porque eu estou preocupado em quando morrer, essa clínica tenha o mesmo nome. Provavelmente não terá, provavelmente eu morrerei num dia, no outro dia esse nome já está sendo limpo e sendo vendido para alguém, outra pessoa, né? Então assim, esse não é o foco. O foco não é que as pessoas tentem se lembrar de mim porque eu construí uma grande clínica, ou que eu fiz o Estúdio Mais, ou porque eu fiz o super entrega. Não, isso não é o mais importante. Na verdade, alguns dizem, por que não então deixar para os herdeiros? E eu andei pesquisando e eu fiquei sabendo de uma coisa interessante. Talvez vocês não saibam disso, mas uma empresa, quando você deixa uma empresa para os seus filhos, somente 30% delas, 30%, na verdade,
talvez até um pouco menos, alguns falam em 29%, mas vamos fechar em 30%. 30% das empresas que o pai fez tudo para fazê-la crescer, fez tudo para que ela se tornasse uma empresa excelente, aí ele vai lá e dá de mão beijada para o filho. Somente 30% daquelas empresas continuam sem falir. 70%, ou seja, mais de 2/3 das empresas vão à falência na segunda geração, ou seja, nos filhos. E quando isso vai para os netos, pessoal, aí é que diminui mais ainda. Somente 12% das empresas chegam aos netos sem falir. 88% das empresas chegam aos netos com falência, ou pelo menos sendo vendida abaixo do preço. Então, é como o Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é fantástico, porque ele divide dizendo umas coisas muito interessantes aqui, ó. Eclesiastes 2:21, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo deixará o seu trabalho como poção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade e grande mal. Ele está querendo dizer aqui, no livro de Eclesiastes, que você se preocupar demais em deixar uma herança, às vezes, como é que ele falou, vou usar as palavras dele, é vaidade e grande mal. Por quê? Porque normalmente as pessoas não vão valorizar aquilo que você construiu. Você montou uma padaria e aquela padaria é como um filho para você. Você adora aquela padaria, você acha fantástico aquele negócio, você viu crescer. Se brincar, você botou lâmpadas nela que estavam queimadas. E quando chega seu filho ou seu neto, normalmente não tem uma gota de satisfação em fazer a mesma coisa. Ele quer se livrar daquilo o mais rápido possível. E alguns dizem para os pais, quando você morrer eu vendo isso aqui rapidinho e vou-me embora. Mais ou menos assim. Disse eu no meu coração, Eclesiastes fala, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Aí ele está dizendo agora, então o que eu devo fazer? Pegar todo o dinheiro e sair tendo prazer no meio da vida? Aí ele disse, isso também é vaidade. Porque o prazer, ele pode ser o tempero da vida, pessoal. Essa frase eu acho fantástica de Harold Kushner. O prazer, ele pode ser o tempero, mas não é a essência da vida. Se você vive em função do prazer, você é um hedonista, por exemplo, que vive em função do prazer, isso gera em você uma necessidade constante de um sorriso insosso, como disse o grande poeta Victor Hugo, né? Então, é um tempero, mas não é a essência. As coisas boas, aparentemente, ficaram para trás e que à frente vem choro e tristeza quando você começa a ver só essa situação de prazer e não mais que isso. Aí ele começa a estudar em livros o Eclesiastes. Vou estudar bastante. Aí em Eclesiastes 1, 17, 18 diz assim, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Você já ouviu falar que as pessoas que leem muito, que estudam muito, elas tendem a ser mais tristes, porque elas tendem a ter mais conhecimento do que está acontecendo? Você começa a ver mais coisas quando você começa a abrir os olhos, você começa a ver mais deslealdade, injustiça e tragédias. Coisas que você não concorda, porque você vê claramente a futilidade da vida, vê como a vida é fútil. E aí, as riquezas elas podem ser perdidas ao morrer, mas a sabedoria ela pode ser perdida muito antes, pode ser um AVC, demência, Alzheimer. Quantas pessoas você conhece assim? Minha mãe, infelizmente, antes de falecer, perdeu parte da grande sabedoria que ela tinha, através de um Alzheimer. Nós podemos passar por isso. Então, na prática, a riqueza, sabedoria, prazer ou virtude não tem tanta importância na busca pelo sentido da vida. Bom, então a gente volta lá ao princípio, pessoal. O princípio é buscar no Criador. A ideia do Criador não é como de uma religião, e eu comecei falando de religião. A religião muitas vezes nos impõe dogmas e impõe regras a serem cumpridas, tentando nos mudar de fora para dentro. Você precisa fazer isso para se tornar feliz. Quando na verdade a gente precisa mudar de dentro para fora, recebendo uma pessoa viva,
o próprio Deus. Nós temos dentro de nós o espírito humano, todos nós. Você que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Tem uma parte de você que fica triste muitas vezes e você não sabe por que acontece isso, porque você sente falta dessa conexão com o Criador. Então, eu gostaria muito de compartilhar com vocês essas situações, como aquele homem que estava perdido na floresta e de repente ele encontrou um outro homem na floresta também perdido, e eles começam a compartilhar onde é que você se perdeu. Perdi por ali, outro perdeu por ali, então a gente já sabe por onde não ir, não é? Então, quantas vezes na vida da gente a gente não tentou coisas, tentou demais para ser feliz e não conseguiu. Às vezes relacionamentos fracassados, às vezes fazer o bem somente por isso e pensando que isso poderia lhe gerar toda a necessidade que você precisava para ser feliz. Mas eu insisto com vocês, busquem o Criador, onde vocês acharem melhor. Eu pessoalmente gosto muito de um livro chamado Bíblia. Ele ajuda demais a nossa vida. E se vocês quiserem, depois eu posso fazer indicações de outros livros que podem te ajudar, como o próprio livro que foi referência para esse programa de hoje, de Harold Kushner, Quando Tudo Não É o Bastante, e também O Sentido da Vida, de Watchman Nee. Tá certo? Então, as dores e frustrações, elas nos levam a trilhar um caminho de decepções, mas elas nos ensinam a buscar nas coisas simples o verdadeiro sentido. Às vezes, no gostar do seu filho, no gostar do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, em coisas tão simples, às vezes de compartilhar uma refeição, às vezes simplesmente em poder estar juntos, abraçados, às vezes no calor da sua própria casa. Então, nas coisas simples, e Deus é muito simples, pessoal, muito simples. A Bíblia diz que se você invocar, você o terá dentro de si. Então só precisa invocar é clamá-lo, tá? Espero que eu tenha sido útil neste programa de hoje, que já está acabando. O tempo aqui voa muito rápido. Mas eu quis compartilhar com vocês um pouco desse nosso papo saudável de hoje. Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. O patrocinador número 1 é a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que você sabe, Dr. Giovanni Dantas sou eu. E a gente tem, ao longo de 35 anos, demonstrado para a Açu e região uma odontologia de altíssimo nível. Hoje nós temos em Açu uma das clínicas mais completas do planeta, oferecendo para você desde procedimentos tipo fazer restaurações, obturações sem dor, sem anestesia, com o uso do laser Light Touch, ou tratamento de ronco, ou cirurgias de cortar gengiva sem dor. Então são coisas maravilhosas que têm acontecido na Dental Clínica, como também o maior centro de fresagem de coroas de porcelana, como essas que eu tenho na minha boca, e que são de uma qualidade fantástica, de você poder morder e sorrir adequadamente. Então visite-nos ou entre em contato conosco pelo telefone 99981 6640, 99981 6640, e vocês vão conseguir encontrar detalhes sobre uma clínica que é uma das melhores hoje do planeta, muito à frente. Como disse o nosso amigo Arildo, existem muitas formas de tratamento, nós temos todas. O que você precisar, você vai encontrar, você sabe, na Dental Clínica. O outro patrocinador é o Super Entrega, que foi uma idealização nossa de fazer um supermercado delivery que pudesse te entregar em casa, para que você não precisasse perder tempo tirando sua moto ou carro de casa, indo até um supermercado, muitas vezes distante, e ainda ter que descer, passar por todo um trâmite e pegar uma fila enorme. É super simples, você entra em contato conosco, pode ser pelo telefone, o telefone é facinho de gravar, é 9696-2122, esse telefone é o WhatsApp. E além disso tudo, você pode entrar também pelo Instagram, Super Entrega Sul. Você ainda tem o site e ainda tem um aplicativo. De qualquer forma que você entrar em contato, você vai saber quais são os nossos produtos, pedir, e em 15 minutos a gente está entregando o produto para você. De uma forma fácil, prática, eficiente e com toda a boa vontade e a simpatia dos nossos atendentes. Eu sou fã do Super Entrega, só peço no Super Entrega. E isso tem feito melhorar demais a minha vida
no que se refere a tempo. O tempo que eu perdia indo a supermercados, hoje eu desfruto dos meus entes queridos, das minhas cachorras, né? Eu posso ler, eu posso fazer tantas outras coisas mais. Eu uso melhor o meu tempo a partir disso. Então, super entrega 9696-2122. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.